Atos 10, versículo 30, 31. Vamos falar sobre o poder da oração. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. Eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Queridos, é tão triste ver que a grande maioria das pessoas ainda não descobriram o poder da oração. Isso fica muito claro quando nós notamos a negligência da grande maioria em manter uma disciplina de oração constante, diária, na presença de Deus. Mas como a senhora sabe, a senhora não vive comigo? Eu não sei. Mas quando a gente pede para orar, fica muito claro. A pessoa não tem assunto, repete muitas vezes a mesma coisa, fica nervoso. Isso é falta de hábito. Não tem hábito de entrar na presença de Deus e fica se preocupando nas palavras que as pessoas vão lhe ouvir. Mas você não ora para pessoas, você ora para Deus. Então não tem que ter uma preocupação com quem está ao redor ouvindo a sua oração, porque o teu foco tem que ser o céu. Precisamos estar ligados a Deus. E aí a gente vê que não tem essa descoberta dessa presença. Estou na presença de quem? Dos homens ou de Deus? Eu estou falando para os homens ou estou falando para Deus? Para quem eu estou abrindo o meu coração quando eu estou orando? E essa é a descoberta que precisa ter, para você desfrutar da presença do Pai. Porque é o Pai que vai ouvir, é o Pai que vai atender, é o Pai que vai consolar, é o Pai que vai repreender a opressão, é o Pai que vai trazer libertação, e não as pessoas. É Deus. Então esse caminho do céu, ele precisa ser descoberto com muita urgência. Cornélio, apesar de não ter conhecido Jesus, mas ele, como um homem religioso, um homem romano, ele tinha o hábito de fazer orações a Deus, mesmo sem ter esse nível de conhecimento que eu e você temos. E isso me surpreende, irmãos, porque Atos, versículo 2, diz que de contínuo ele orava a Deus. Veja que era um hábito de Cornélio orar, independente de conhecer ou não, de saber a pessoa de Jesus que foi personificada nessa terra, que ele não viu, que ele não conheceu, mas ele falava com o Deus que está acima de todas as coisas. Veja que nós vemos nesse homem a sede de buscar a Deus, a sede de ter resposta de Deus. E por causa disso, Deus mostrou 4 coisas para ele muito importantes. Que a sua oração, ela sobe para Deus, ela não é na horizontal, ela é vertical. Foi uma das coisas mais importantes que Cornélio aprendeu. A outra coisa, que a sua oração constrói memoriais. Ele diz claramente, no texto que nós vamos ler mais na frente, que esta oração construiu memoriais diante de Deus. A terceira coisa, que as suas orações, elas são ouvidas. Nós é que esquecemos o que nós oramos para Deus, mas todas elas são ouvidas, e mais do que isso, são respondidas. Diga aleluia. Além de Deus ouvir, Ele responde, que seja sim, que seja não, ou espere, mas Ele responde. O problema é que a gente só quer o sim, e não quer nem o espere e nem o não. Ficamos revoltados muitas vezes com isso. Mas o que vai gerar isso tudo, irmãos? Esse conhecimento que Cornélio teve, mesmo sem conhecer Jesus. A intimidade da disciplina. Ele gerou isso todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ele separou um tempo, ele separou um lugar para ele estar a sós com Deus. Um tempo específico. E aí ele começou a ter resultados surpreendentes. Ele era um homem que comandava 100 soldados. Os soldados romanos não eram amados em Israel. Os soldados romanos, eles eram opressores, eles eram corruptos, eles judiavam dos judeus, eles cobravam altos impostos, eles eram hostilizados sim.
Mas o comportamento de Cornélio mudou quando ele começou a buscar a Deus, que ele nem sequer conhecia. Ele ganhou a confiança dos judeus. Eles viram que esse homem era diferente, mesmo um comandante romano. Este homem não era como os outros. E ele começou a ouvir a voz de Deus.